Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos aqui no Prosebem. Mais uma terça em que a gente estuda essa obra linda, ó, Mundo Maior. Hoje a gente encerra os nossos estudos sobre vai se despedir de Calderaro, da irmã Cipriana, né, meninas? Sejam bem-vindas. Oi, Bruninha, já tô com saudade deles. Poxa. Oi, Vivi. Boa noite, amigos. Dá vontade de continuar com eles para ver o que acontece depois, né, não? É, com Pena que vai certeza. Verdade. acabar. Boa noite, E, Bruna. Boa noite, Zélia. Boa boa, noite, boa noite. pessoal. Boa noite, amigos. Como é bom estar aqui na companhia de vocês para a gente encerrar aí mais um estudo. Lembrando, viu, que vocês deixem o joinha no nosso vídeo. Não esqueçam, vão logo deixando o joinha. Não esqueçam de curtir o canal, quem ainda não curte. Se inscrever, né? Aqui no YouTube é se inscrever. Eu falei curtir, mas tudo bem que é se inscrever no canal. Aprendendo Inscreve aqui no as canal, linguagens. ativa o sininho para receber Sininho. notificações. E não esquece de deixar as perguntinhas aí embaixo que vocês tiverem dúvidas que a gente vai resolver. É verdade. E vamos começar, né, gente, no nosso próximo livro também, o Libertação, ó, ele aqui, apresentar ele a vocês. É muito massa esse livro, Zelinha já estava aqui comentando com a gente, né, Zelinha, que é muito bom. Esse E livro é ela uma tem um beleza. recadinho, né, Zelinha, antes para a gente, a É, nossa coordenadora maravilhosa do olha curso, para isso. Nós vamos aí dos livros ter. de André Luiz. O recado é o seguinte: terminando no mundo maior, nós vamos ter um breve recesso. Mas vocês fiquem atentos, porque no dia 2 de fevereiro, data marcada, a gente volta com o livro Libertação, tá? Vai ter algumas semaninhas aí em que a gente vai estar preparando outros projetos e tudo. Bruna vai estar ausente também nesse período, mas no início de fevereiro, a gente está de volta com o livro Libertação, e esse livro é sensacional. Muitas informações que André Luiz traz para a gente do mundo espiritual. Eu estava comentando aqui, e Viviane concordou comigo. Depois que você lê a primeira página, você não consegue mais parar de ler. É sensacional. Mas nunca, até acabar. Eita, gente, então vocês anotem no celular, botem aí um lembretezinho que dia 2 de janeiro, Fevereiro. ou fevereiro, o nosso curso retorna. É isso, Zelinha? 2 de Perfeito. fevereiro, estamos todo mundo de volta. É isso E aí. vamos iniciar, né, pessoal, com a nossa prece a Jesus, agradecendo por essa oportunidade, elevando os nossos pensamentos ao nosso mestre amado e querido, colocando Jesus, a sua figura amorosa na nossa tela mental. Mestre amado, nós te agradecemos por mais oportunidade que estamos tendo na noite de hoje, de estudar essa obra maravilhosa que é No Mundo Maior. Gratidão, André Luiz, por trazer essa coleção para a gente, a toda a espiritualidade que trabalhou, que se empenhou para esses conhecimentos chegarem até nós. Como é bom, Jesus, poder conhecer um pouco mais da vida no mundo espiritual, para que a gente tire, Jesus, as ações necessárias ao nosso aperfeiçoamento, que possamos ter os nossos centros de conhecimento, de sentimento ativados para bem absorver as lições trazidas pelo André Luiz nessa obra e que possamos, Senhor, com o teu auxílio, com o auxílio da espiritualidade amiga, porque ainda somos, mestre, muito pequenos e necessitamos do teu apoio, do teu amor, possamos colocar esses ensinamentos em prática em nossas vidas. E por isso, Senhor, na certeza da sua presença entre nós, pois o Senhor disse que onde dois ou mais estivessem reunidos em nome, ali o Senhor estaria. E aqui estamos, mestre, para iniciar mais um estudo com a tua permissão. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim Assim seja. seja. Bom, já vou passar a palavra a Zelinha, né, Zelinha, para iniciar os estudos da noite de hoje. É com você. Vamos lá, e hoje estamos ansiosos pelas novidades. Vocês se lembram que na semana passada nós deixamos os nossos amigos nas portas das regiões conhecidas como as cavernas. Cipriano e seu grupo seguiu adiante, enquanto André Luiz e Calderaro passariam algumas horas ali, onde também tinha vários sofredores nas mais diversas situações. E nós mencionamos aqui alguns exemplos. Um detalhe importante que vale a pena a gente chamar a atenção é, gente, a disciplina e a organização do serviço de socorro. Não é de qualquer jeito. Cipriana, por exemplo, não deixou André Luiz prosseguir.
Por quê? Porque ele não tinha feito um curso preparatório para trabalhar nas cavernas. E a gente pode concluir daí o quê? Que a boa vontade é importante? É. Mas o trabalho socorrista, no plano espiritual, assim como o trabalho voluntário nosso aqui na Terra, exige também capacitação. Não é somente a gente chegar e falar, eu acho bacana fazer tal coisa, eu vou fazer. Vamos fazer? Vamos. Ótimo que tenha boa vontade, mas vamos nos capacitar para isso também. Mas vamos adiante, né, e ver o que acontece nesse capítulo 18. Esse capítulo 18 que tem por título Velha Afeição. Eles estavam ali caminhando, então, naquela região, e André Luiz e Calderaro se deparam com uma assembleia de velhinhos. E ele descreve esses velhinhos como uma assembleia de velhinhos de aspecto lamentável, esfarrapado, esquelético. E um detalhe curioso, eles traziam as mãos cheias de uma substância lodosa e abraçavam aquilo, né? De vez em quando levava ao peito, assim, protegendo, ansiosos, aflitos, segurando lama e protegendo aquilo ali. E ao menor toque de vento, eles se agarravam mais forte àqueles fragmentos de lama, com medo, com receio de perder aquilo que parecia ser para eles uma coisa preciosa. E eles mostravam aquele semblante assim muito desconfiado, muito temerosos do que ia acontecer. E André, curiosíssimo, não é, de jeito nenhum. Ele Não, chega, Não, André, curioso, graças a Deus, gente, graças a Deus. ele é Porque ele curioso, é. porque a gente é mais ainda, né? Ele vai chegar mais perto para ouvir a conversa. E ele descobre o quê? Que eles achavam que todo aquele lodo, toda aquela lama que eles estavam abraçados era ouro. Aqueles velhinhos, eles estavam vivendo uma alucinação coletiva, sem saber, ao menos, que eles estavam desencarnados. Achando que eles estavam numa expedição, longe de casa, tinham encontrado um montão de ouro e agora eles estavam com medo de ser roubados. E também, ao mesmo tempo, eles não sabiam como voltar para casa, transportando toda aquela, abre aspas, preciosidade que eles tinham encontrado ali. Olha o apego, gente. O apego ao dinheiro. O que fez com a cabeça desses coitados. E Calderaro, ele explica para André que eles tinham descido tanto no nível dos instintos que eles não conseguiam ter nenhuma aspiração superior. Calderaro sempre ilustrando aquela referência, aquela explicação que ele fez ao nosso cérebro, tanto o cérebro físico quanto o cérebro perispiritual, né? Ele diz com isso que eles não conseguiam acessar os conteúdos do terceiro andar da casa mental, que é o andar das aspirações superiores. E esses velhinhos, quando encarnados, Calderaro vai explicar, não é uma simples ambição por dinheiro, não. Quando encarnados, eles não se contentavam com aquela ambição moderada, com aquela ambição nobre, honesta. Eles também não se importavam de ser desonestos, de enganar as pessoas, de preparar ciladas para ganhar mais dinheiro à custa dos outros, se aproveitando da confiança, da ingenuidade das pessoas. E aí vamos fazer uma pausa e pensar quantas situações como essa a gente vê ainda aqui na Terra. E quanto muitas vezes a gente acha que, não, tá, tudo bem, isso aí. Muitas vezes na nossa vida a gente acha, fulano é bobo, o outro enganou, levou vantagem sobre ele. Mas nada passa despercebido ante a justiça divina e a gente mesmo se enreda nesses compromissos. Eles prejudicaram tanta gente que a matéria mental das vítimas, ela acabou atingindo e adoecendo a mente deles. E assim, eles ficavam doentes, muitas vezes ainda em vida. E o resultado era aquele ali que André estava vendo. Todos loucos na paixão de possuir, escravos da situação que eles próprios tinham criado para eles. Então veja que não é Deus chegando para punir ninguém, somos nós mesmos muitas vezes criando situações
das quais nós vamos ficar escravizados depois, vamos ser vítimas das próprias coisas que a gente crê, que a gente cria. Mas também a bondade de Deus, que é infinita e que espera o tempo de cada um de nós, estava ali agindo sobre eles. Eles estavam, de uma certa forma, naquele processo de loucura, mas também dissipando todos aqueles fluidos, né, deletérios, doentios que eles traziam com eles. E tanto é que no meio daquele grupo, e aquele grupo já vinha há décadas naquela situação, como o Calderaro informa, no meio daquele grupo dementado, tinha um que já estava começando a despertar. No meio do grupo, André percebe um dos velhinhos que chega e comenta com os outros: minha gente, amigos, será que nós não estamos aqui sendo vítimas de um pesadelo? Às vezes eu chego a supor que a gente está equivocado. Veja só, há quanto tempo a gente está nessa região, longe da nossa casa? E onde é que a gente está? Será que nós não enlouquecemos, na verdade? E aí André, ele fica, de uma certa forma, surpreso por um dos velhinhos, né, estar reagindo àquela situação, mas tem um outro fator que deixa ele mais surpreso ainda. Ele fica estático, porque ele reconhece a voz daquele velhinho. Que voz era aquela? Será que ele também estava ficando louco? Ou será que ele realmente conhecia aquela voz? Era uma voz familiar. E aí, no meio daquele grupo, ele olha para o velhinho que tinha acabado de falar e ele reconhece. Essa era a pessoa que André encontra nas cavernas, gente. O avô paterno dele, o avô chamado Cláudio. Uma figura muito querida da infância dele, que tratava ele com todo carinho, apesar de tratar mal todas as outras pessoas da face da terra, mas tinha um carinho especial por André. E, inclusive, tinha deixado uma herança para que André pudesse cursar a faculdade de medicina. Mas ele lembra que esse avô, e aí ele vai começar a relembrar, né? Voltar ao passado. Esse avô, no final da vida, ele tinha realmente enlouquecido e tinha sido pelo excessivo apego ao dinheiro. Então, ele passou os últimos dias da vida dele na casa de André Luiz, sendo cuidado pela mãe de André. Lembra da mãe de André Luiz, lá no livro Nosso Lar, aquela criatura formidável, que inclusive volta depois para tentar ajudar o pai de André Luiz, que já não era tão formidável assim. Mas então, a mãe de André Luiz ajuda o avô, cuida dele e André se lembra que o avô morreu com as mãos recurvadas sobre o peito, exatamente nesse gesto que eles estavam fazendo ali, como se ele guardasse um tesouro. A loucura que ele já estava começando a expressar e depois que ele continuou vivendo por muitas décadas ali nas portas das cavernas. E André se emociona demais nesse momento, gente, porque pense, você vê seu avô querido, uma pessoa querida do seu coração, naquela situação deplorável, e ali naquele impacto que André estava, meu Deus, meu avô. Calderaro imediatamente chega junto dele. Calderaro, o espírito superior, estava lendo, estava vendo o que estava acontecendo com o André. Ele já chega assim: André, já sei de tudo, não precisa falar nada, fique tranquilo, que agora eu estou entendendo a significação da tua vinda para essas paragens. Vocês se lembram que lá na palestra de Eusébio chegou e falou para Calderaro, não foi? Quando puderes, leve André até as cavernas. Gente, são os mecanismos da vida, né? Como é que ele ia saber? Pois é. E aí Calderaro providência entende. Divina. E Cipriana chega e comenta, fala assim, bom, se Eusébio falou para ele ir até as cavernas é porque isso tem alguma utilidade. Aí Calderaro se toca, fala, bom, é isso que Cipriana tinha falado mesmo. Eles estavam ali justamente para ajudar o avô de André Luiz. E Calderaro, ele entende toda a situação. E ele fala, bom,
Vamos começar auxiliando a visão dele para que ele possa nos enxergar. Porque, veja, naquela situação, aquele monte de sofredor ali, eles estavam num padrão vibratório baixíssimo. Eles não enxergavam André Luiz, eles não enxergavam Calderaro. Então, Calderaro se aproxima de Cláudio, o avô de André Luiz, e vai aplicar recursos fluídicos sobre os olhos dele. E Cláudio fica, então, extasiado, porque ele começa a ver uma luminosidade muito grande e ele passa então a enxergar Calderaro e André Luiz. E ele não reconhece o neto. Ele acha que Calderaro e André Luiz eram dois padres, né? Mas ele fica super espantado com a luminosidade das duas entidades ali, André e Calderaro. E André também não se identifica logo no início e o velhinho ele vai conversar um pouco com André Luiz. André vai puxar papo com ele e vai explicando, né? Olha, no fim das contas, qual era o objetivo? Explicar que ele estava enganado, que ele estava ali vivendo uma alucinação, que, na verdade, as portas do lar terreno dele já tinham se fechado para ele. Que aquilo que ele segurava agora, pensando que era ouro, não passava de lama. E aí, nessa hora, diante dessa conversa, diante dos fluidos que são aplicados em Cláudio, ele olha para baixo e ele percebe a verdade. Que ele estava abraçando a lama pensando que era ouro, vivendo ainda aquela ilusão do apego material. E nesse momento ele começa a chorar. Ele começa a chorar e diz assim: olha, bem que eu já estava começando a desconfiar que tudo aquilo era uma ilusão. E eu sei que eu estou aqui porque eu estou sendo castigado pelos meus erros do passado. A noção ainda do castigo, né? Na verdade, ele estava castigando ele mesmo. Ele achava que estava sendo castigado pelo que ele tinha feito a Ismênia. E aí André se espanta. Ismênia? Que Ismênia? Quem é Ismênia? E aí Cláudio vai contar a história toda. Ele vai explicar que Ismênia era uma irmã dele, que André Luiz nem tinha conhecido, era uma irmã por parte de pai, e que a mãe dele, muito boa, tinha aceitado o pai quando veio com essa filha, e ela criou Ismênia como filha dela também. Então, Ismênia era a irmã mais velha de Cláudio. Inclusive, tinha ajudado a cuidar dele desde bebezinho. Mas aí, quando os pais de Cláudio desencarnaram, o que acontece? Cláudio, na sua avidez por riquezas, ele não quis dividir a herança com a irmã dele. Contratou advogado, botou Ismênia para fora de casa e ficou com a herança só para ele. Pense, será que ele se livrou do remorso? De maneira alguma. E agora? Ele pensava assim, agora eu estou aqui, eu estou morto, né? Estava ali desencarnado, e ele pensa, olha, acho que os meus pais já se esqueceram de mim. Todo mundo já se esqueceu de mim. Meus parentes, meus filhos, meus netos, todo mundo já deve ter se esquecido de mim. Mas, poxa vida, tinha um neto que eu amava demais. Onde estaria André Luiz? Aquele neto que eu gostava, que era diferente para o meu coração. Ao longo da vida, eu tive muitos remorsos, mas eu tentei compensar dizendo para mim mesmo que eu ia deixar uma herança para que André estudasse e fosse um homem de bem. Será possível que André Luiz também se esqueceu de mim? Pense na situação do André Luiz, do lado desse homem, ele fazendo, né? Se lamentando assim, André já não se contia mais, né? E Calderaro tinha falado, olha, fique na sua, né? Para a gente ajudar assim, de uma forma mais impessoal, né? E Cláudio, sem reconhecer que estava na frente do próprio neto, ele vai se dirigir a André Luiz dizendo assim, mensageiro da luz, eu sei que eu mereço esse castigo que eu estou recebendo, mas você pelo menos não poderia enviar notícias minhas para o meu neto, para ele saber onde é que eu estou? Aí não deu mais. Aí o coração de André Luiz não aguentou e Calderaro ali, André, fique na sua. Aí ele olha para Calderaro e Calderaro percebe que ele não vai resistir. A emoção estava muito forte mesmo. Porque naquele momento, diante do avô, André se sentiu criança novamente.
Então, em um salto, ele alcançou o ponto onde o avô estava, ali no meio da lama, né? E se ajoelhou chorando aos pés de Cláudio, chamando ele de vovô Cláudio. Vovô Cláudio, sou André Luiz. O reencontro, afinal. E aí Cláudio se emociona, André Luiz se emociona, essa emoção toda. E aí a gente imagina aquela cena, né? Aquela região cheia de trevas. Daria um filme isso, minha gente? Por que não fazem filme de um mundo maior? Sério? Eu já estou montando aqui o roteiro. Aquela região cheia de trevas, cheia de sofredores enlouquecidos, uns gritando, outros gargalhando, outros se estabacando na lama. E no meio de tudo aquilo, um foco de luz, que era Calderaro e André Luiz, amparando o vovô Cláudio para tirar ele dali. Olha que cena maravilhosa! E assim termina este É lindo. capítulo. Aguenta coração, né, Bruninha? Né, Vivi? É verdade. Aguenta coração, Bruninha, nossa, gente. Finalmente soubemos o mistério, né, do spoiler nessa linha, o que você estava spoiler se que eu segurando me para não contar segurei quem para é não que contar. ele ia Mas foi achar. vitoriosa, viu? Difícil ela segurar. Olha que não é da minha natureza. Imagine. Mas agora eu peço, Bruninha, por favor, conta logo o que acontece em seguida pra gente. A gente não morrer de curiosidade. Vamos para o capítulo, né, 19, Por então, favor. já chegando aí na reta final do nosso livro. Esse capítulo 19, né, se chama Reaproximação, e ele vai narrar para a gente os esforços que foram desenvolvidos aí pela irmã Cipriana para cooperar, gente, na reencarnação do nosso irmão Cláudio, objetivando todo o reajustamento dele. O que é que vai acontecer? Quando a irmã Cipriana ela retorna do serviço que a equipe realizou lá nas cavernas, ela encontrou o André, gente, banhado em lágrimas, como o Zelinha acabou de falar. E aí o André ele contou para a irmã Cipriana todo o reencontro com seu avô Cláudio, solicitando dela ajuda, né? E aí a irmã Cipriana, após analisar a situação, analisar o Cláudio, ele informa a André que é necessário internar o avôzinho dele em alguma instituição próxima, porque ele ainda não se encontrava, gente, em condições de respirar a atmosfera mais elevada, como, por exemplo, o nosso lar, né? Necessitando de tratamento e cuidado. E aí, Cipriana também decide que para o avô de André Luiz melhorar com mais rapidez e com eficiência, ele vai ter que retornar à experiência carnal, ele vai ter que reencarnar em atividades reparadoras. Como a reencarnação dele não teria aí uma projeção nos interesses coletivos, a irmã Cipriana diz que ela pode colaborar de uma forma mais incisiva e imediata. E é por isso que a irmã Cipriana diz que ali nas regiões inferiores existe um grande número de benfeitores propiciando reencarnações, pessoal, em grande escala, justamente nesses círculos regenerativos, como vai ser aí o caso do avôzinho do André Luiz. E após essas explicações, né, a irmã Cipriana, eles vão encaminhar o avô de André para uma instituição onde ele vai ficar, e a irmã Cipriana passa a ouvir, né, o avô de André Luiz, que vai relatar, como o Zelinha também já contou para a gente, o desvio máximo dele com Ismênia, mas um ponto bem interessante é que quando ele termina de relatar para Cipriana tudo isso, ele começa a fazer comentários assim bem indignos, sabe? No terreno da sovinice, que ele tinha uma sovinice muito grande, e todo mundo, André, que todo mundo se estremece com as coisas que ele está falando, menos a irmã Cipriana. Por quê, gente? Porque a irmã Cipriana ela já está acostumada com problemas dessa ordem, ela já tem muita experiência, né? A gente viu bastante relatos aí com a intervenção da irmã Cipriana, e ela já está acostumada a resolver esse tipo de problema. E aí a irmã Cipriana diz que ele já conhece aí em 2 pontos essenciais para os serviços regenerativos, que seria, primeiro, a necessidade do Cláudio se reaproximar da Ismênia, a irmã dele. E segundo, o imperativo na reencarnação de Cláudio, gente, da pobreza extrema. Ele vai ter que viver na pobreza extrema, com trabalho intensivo, para que Cláudio aí reduza as próprias aspirações.
Mas antes, ele vai precisar ficar internado durante 2 anos naquela casa de assistência fraterna, onde ele já tinha sido encaminhado. E aí, Cipriana está começando ali a ajudar, né, que ela já se coloca em ação, ela solicita a 2 irmãos que investiguem o paradeiro de Ismênia, porque até agora ninguém sabe onde Ismênia está, né? A gente só ouviu a história pelo Cláudio, mas onde é que está Ismênia? Então, a Cipriana determina que 2 irmãos investiguem esse paradeiro. E esses 2 irmãos, gente, não perdem tempo. Eles saem logo em diligência e com aproximadamente, aí André Luiz diz 90 minutos, olha como o negócio é rápido. Rapaz, Com 90 impressionante. minutos, minha filha, eles já retornam, viu, para essa organização socorrista e informa a Cipriana que Ismênia estava reencarnada e estava ali na fase da juventude, ela era uma jovem reencarnada. E aí a benfeitora já providencia o reencontro de Cláudio e Ismênia e para os trabalhos preparatórios dessa reaproximação que tem que ter deles, né? E aí André deixa o avô na organização socorrista e vai até o Rio de Janeiro, em um lar que está localizado em Bangu, onde ele encontra a jovem Ismênia reencarnada. Ela agora, gente, era a sexta filha de uma senhora conhecida como neta de Ismênia. Então, a jovem e a bisavó, né, são, em verdade, o mesmo espírito. É bem interessante isso. E aí, segundo André, naquele lá, tudo respirava pobreza digna e admirável simplicidade. E aí, durante a noite, a Cipriana vai, liberta a Ismênia parcialmente, né, ali do corpo, ela está parcialmente, já está adormecida. E aí a jovem, quando vê Cipriana, né, tem aquela reação que acho que todos nós teríamos ao ver a Cipriana, rodeada de luz, ela se ajoelha, todo mundo já imagina que ela é Maria Santíssima, né? Imagine o espírito de escola que a Cipriana não é, e ela já se ajoelha imediatamente, mas Cipriana diz para ela na sua humildade, né, como é muito próprio dos espíritos elevados, eles têm muita humildade, Cipriana diz a ela que ela é apenas uma irmã sua, e questiona a jovem sobre os seus planos para o futuro, né? E a jovem a Estênia fala do seu sonho de organizar um pequeno e modesto lar, um lar simples, com o seu noivo Nicanor. E aí Cipriana diz que eles vão auxiliar no que eles puderem, no que eles puderem, vão auxiliar na realização do sonho da jovem, mas vai solicitar jovem, na mesma hora aceita, né? E ela pensa, meu Deus, Maria Santíssima está pedindo isso para mim, eu não posso recusar, né? E aí a jovem aceita, não, de forma alguma. E aí a jovem aceita e ela é levada por Cipriana até a organização socorrista, onde ela se encontra com Cláudio. E aí um fato interessante é que Cipriana, nesse trajeto que ela leva Ismênia, ela cobre o rosto da jovem com um véu de substância semelhante, segundo André Luiz, a gaze, para que ela não visse as paisagens que eles atravessariam, porque é uma paisagem um pouco, né, pesada para ela ver. Baixo astral. E baixo astral, coitada. Imagina a impressão que ela não guardaria. Então, Cipriana, como uma mãe mesmo, muito cuidadosa, cobre a visão dela para ela não perceber as paisagens. E aí, levada até Cláudio, a jovem, ela é induzida a se lembrar do passado. Como? A Cipriana envolve os lobos frontais de irradiações magnéticas, tá? Provocando imersão da memória nos mais importantes centros perispirídicos. Então, é como um passo, né? E nos centros da memória. E aí ela reconhece, sim, o irmão dela, o Cláudio, de outra era e começa a se comover. No começo ela tem uma repulsa, ela é um ser humano ainda, né, gente? Então ela tem uma certa repulsa quando ela, assim, ela não quer muita aproximação, mas quando ela vê aquilo tudo, ela olha para Cipriana, está ali magnetizada pelo amor de Cipriana também, ela se comove e acaba perdoando o irmão, assim que ele pede, sem titubear, que Cláudio começa a pedir perdão a ela. E ela, sem titubear, ela perdoa. Mesmo com aquela repulsa inicial, superado isso, ela já perdoa o Cláudio. E aí a Ismênia ficou com medo no começo, receosa, mas ali envolvida pelas emanações da Cipriana, ela se acalmou
E aí, com o coração já cheio de amor, cheio de ternura, ela ouviu o irmão Cláudio e aí foi que ela deu esse perdão a ele. E a irmã Cipriana solicita a Ismênia colaboração para auxiliar Cláudio. E a jovem Ismênia promete sim receber o Cláudio nos seus braços abnegados de mãe, para que ele conheça os benefícios de uma vida pobre no aspecto material, mas cheia de dignidade no aspecto moral e espiritual. E o capítulo, né, se encerra com o retorno da jovem Ismênia ao corpo físico, sendo auxiliada pelos benfeitores para esquecer aquela ocorrência em espírito, né, para retomar o que ela era naquela encarnação, a jovem Ismênia. E ao acordar no corpo físico, Ismênia ela tem a mente refrescada aí de ideias felizes e sem saber como, gente, pela intuição, pela inspiração, ela guarda absoluta certeza de que se casará com o noivo e de que Deus vai lhe reservar um ditoso por vir. É um capítulo muito lindo, né? De amor, de Coisa linda. perdão. Inspira muita gente a perdoar, né? Assim, é um que trabalha muito o perdão na gente. Mas não acabou, Vivi vai encerrar para a gente o estudo hoje, né, Vivi? Vou Vamos. passar para ela encerrar o nosso Vou ter essa livro honra. maravilhoso. Vai ter a honra de fazer o encerramento. É com você. Isso. Então, o capítulo 20, no lar de Cipriana. Vamos conhecer um pouquinho o lar de Cipriana. Encerrada a semana dos valorosos estudos, André acompanhou Calderaro a uma instituição na zona inferior, a que o assistente chamou de lar de Cipriana. O encontro inesperado com o avô não dava motivos a André para longos interrogatórios de ordem fisiológico-científico junto a Calderaro. Imagine como isso não mexeu com o André, né? Ele sem interrogar, né? Sem fazer perguntas. A pesquisa cedeu lugar à meditação, o raciocínio e o sentimento. Requeira naquela semana vasto material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma. Examinara diversos doentes cujas causas de suas moléstias se prendiam às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Reconhecia que para conseguir a sabedoria com proveito era indispensável adquirir amor. De que valeria ter avançado muito no domínio de tantos conhecimentos, renovado as concepções da vida e do universo, melhorando-as, se não fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade? Com esse pensamento fixo, André e Calderaro chegaram à enorme instituição em que Cipriana administrava com devotamento fraternal. Calderaro explica a André que Cipriana idealizou aquele reduto de restauração espiritual e concretizou com a ajuda dos próprios irmãos sofredores. Só Cipriana, gente, para conhecer isso. Né? Com a ajuda dos irmãos sofredores e perturbados que vagueavam naquela região. Diga aí, se o amor não faz diferença. O amor, nossa. Geralmente a gente não quer saber dos funcionários perturbados, né? Pois aí, ela vai atrás. E ela vai atrás. Ela acolhe, como a mãe. Ela, Cipriana, não reside aí, mas passa grande parte do seu tempo nas esferas de baixo nível de evolução. Trata-se de importante escola de reajustamento, autoconhecimento e de reparação para indivíduos de boa vontade, individualidades libertas da carne em penosas condições íntimas nos setores do conhecimento. Ali recebem valiosa ajuda a fim de readaptarem convenientemente à vida. Vários grupos dirigiam-se para um edifício no centro da instituição, que era a hora da prece. Havia muita gente alegre e outras tantas preocupadas, como em qualquer via pública de uma grande cidade na crosta. Dava para perceber que mostravam atitude de trabalho e renovação, e mesmo os doentes que ali estacionavam em grande número apresentavam disposições de otimismo transformador. O instrutor diz que Cipriana montou verdadeira oficina de restauração do espírito e que antigos expoentes do orgulho
que entre os homens se perdiam na vaidade e no crime, depois de longos anos de purgação, e ao demonstrarem propósitos reedificantes, são recolhidos àquela casa, onde reorganizam sentimentos a caminho do futuro. O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal, com a valorização permanente do bem, à luz da esperança em Deus. Entraram no santuário, onde Cipriana faria a oração, e viram-na cercada por diversas criaturas. Um senhor dizia-lhe que, seguindo os conselhos dados por ela, não sentia mais os pesadelos e passou a colaborar com os familiares. Passou a cooperar em vez de combater. Ela respondeu que o bem duradouro é filho da colaboração fraternal. Outra senhora falou-lhe que a situação dela agora era outra, pois percebeu que o mundo não foi edificado para ela e que tem obrigação de trabalhar em benefício do mundo. Veja só como, né, o egoísmo, né, ali, né, fazendo essa visão tão restrita, né? O mundo não era para ela, olha só, apenas exclusivo, né? Cipriana respondeu que era visível o progresso dela e que o esquecimento de nossos caprichos pessoais aumentam a nossa compreensão. O senhor, bem idoso e trêmulo, disse triste que ainda experimentava os antigos tormentos e há instantes em que se sente cair, perdendo a noção de si mesmo, para em seguida despertar aflito. Ela acariciou e disse que era natural, mas que tinha certeza que ele iria melhorar, pois gastamos anos armazenando impressões que naturalmente não se desfazem em poucos dias. Quando ela notou a presença de André Calderaro, falou que o problema do avô de André já tinha sido providenciado em todas as particularidades possíveis de solução imediata. Cláudio, disse ela, vai demorar no recolhimento até que se apresente em condições de mudar-se para aquele instituto regenerativo, onde se preparará para o retorno aos círculos carnais, e que os cooperadores daquela instituição estavam instruídos quanto ao auxílio à Ismênia para a concretização de seus ideais. André agradeceu, e o sinal para o início da oração foi dado, que Cipriana iria fazer, e chamou todos para aquele momento. A nobre orientadora ergue os olhos para o alto, de onde jorrava intensa luz sobre a sua fronte e tórax, e também o cérebro. Das mãos brotavam radiosas emissões de força divina, e harmonioso coro de vozes bem afinadas cantou o belo hino de louvor a Deus. E logo após, Cipriana iniciou a prece, que eu peço a permissão de vocês para lê-la integralmente, como nossa prece de encerramento, porque uma prece tão bonita, né? Então merece isso, né? Merece. Nesse encerramento. E assim, que a gente vai finalizar de uma forma assim, bem, né, bem comovente esse estudo do mundo maior. Após a prece, André, em lágrimas, meu Deus, ele quase não chora, está chorando. Nem André resistiu. Não, nem ele. Viu uma maravilhosa coroa de brilhantes evanescentes, cintilando por instantes na cabeça venerável daquela missionária do bem. Encerrada a reunião, André desejou segui-la como um filho reconhecido para sempre. Tal a sabedoria e o amor que lhe transbordavam do espírito glorificado. Calderaro foi o primeiro a abraçar André, desejando votos de boa viagem, e Cipriana abraçou e beijou maternalmente e disse: que o Pai te abençoe. Nunca te esqueça da bondade no desempenho de qualquer obrigação. Estaremos unidos em espírito. E aí André retornou ao nosso lar, ponderando a grandeza de Deus e com a alma extasiada e feliz,
sob nova esperança. Então, agora, vamos ler a prece, que será a nossa prece de encerramento. Agora a gente pense essas experiências que André tem, né? Ele já conheceu o Alexandre lá nos Mensageiros, ele já queria ficar com o Alexandre, né? Aliás, foi nos Mensageiros, né? No Missionário da Luz. Aniceto. Alexandre foi missionário. Aniceto foi dos Alexandre e Mensageiros. Missionários, verdade. E em cada um ele queria ficar, né? Agora foi Cipriana. Apesar de que Cipriana é apaixonante, né? É demais. E aí, em cada lugar, ele conhece pessoas maravilhosas e dá vontade de ficar, ao mesmo tempo em que ele vai expandindo essa noção de amor por tanta gente em tantos lugares, né? Que chega até nós hoje, né? Né? Graças a Deus. Então, vamos lá. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia, que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos conceda paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandone ao desejo de repousar indevidamente e converte-nos em teus servidores humildes, onde estivermos. Mensageiro da Boa Nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegue à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. Assim seja. Assim Coisa seja, linda, Que lindo. Vivi. Ai, Cipriana vai morar em nossos corações. Verdade. Chega arrepia, toda arrepiada. Chega arrepia. Gente, então, só lembrando a vocês que nós vamos voltar a nos encontrar no dia 2 de fevereiro. Anota aí, vamos ter férias, porque, gente, a obra de André Luiz é grande, então nós precisamos também dar essa pausazinha para repor as nossas energias, mas a gente volta aqui para continuar estudando o nosso 6º livro aqui da obra dele, Libertação. Vai mostrar aí muita coisa nova, né, dos processos obsessivos, da região de sombras. Então, temos muita coisa boa para aprender, né? Porque nós temos que aprender tudo isso para trabalhar nós as mudanças necessárias, né, Zelinha, né, Vivi? Sim. Trabalharmos a nossa transformação e conhecimento, como Vivi diz, né, sabedoria e amor, né, Vivi? Isso, sempre. As duas asas, Vamos subir nas nossas duas. Então, até fevereiro, meus amigos, meninas, bom descanso para vocês. Nos vemos em fevereiro. Descanso nada. A gente vai estar nas doutrinárias, no Evangelho no Lar. Enquanto descanso, carrego pedra. Graças a Deus, né? Porque Graças a Deus.
Cipriana mesmo falou, Senhor, não deixe que a gente fique descansando, não. Nós Não, queremos não. trabalhar. Muito não, né, E são as gente? pedras que vamos juntando, erguendo nossa escada para chegarmos lá no alto. Exatamente. Então, o Prozebem continua a todo vapor, com os Isso, seminários aos domingos, com os estudos dos livros, com o Paulo Estevam, com as doutrinárias, com o Evangelho no Lar e novos projetos que Sandra está sempre pensando em coisa nova. Então, André Não Luiz para. faz uma pequena pausa, mas a gente volta já já. É isso isso aí. aí. Um beijo, amigos, ó. Até Beijo, boa já. Beijo. noite. Boa noite.